E aí, um certo dia, eu tava na loja, fui fazer massagem, que eu tinha uma estética em cima da minha loja. E aí, eu recebi umas fotos no meu celular. E quando eu abri essas fotos eram de 10 anos atrás. Que eu tinha tirado quando eu tinha chego em São Paulo com um namoradinho que eu tinha. E que tinha pedido pra fotografar momentos íntimos. E aí, resumindo a minha história… Eu fiquei no Pânico, e depois fui pra Fazenda. Aí depois saí da Fazenda, fui trabalhar com a Ana Hickman. E vivi uma vida, Douglas, assim, de fama mesmo. Fama. Num dia eu tava em Porto Alegre, lá amargurada da vida. No outro dia eu tava no trio elétrico com Ivete Sangalo. Vivendo com pessoas famosíssimas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Tinha de tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha corpo bonito, tinha aplausos, tinha tudo. Que às vezes, que provavelmente é o que as pessoas sonham ter hoje, né? É o que eu quero ter, eu quero ser reconhecida, eu quero ser aplaudida, eu quero chegar, eu quero tomar conta dos lugares. Tudo isso eu tinha. E aí me moldei a esse lugar onde realmente o ego tomou conta de mim. E aí chegou o momento onde eu saí da Record, trabalhei com a Ana Hickman por muito tempo. Saí da Record porque acabou o programa da Ana e o meu contrato era com o programa da Ana Hickman, não com a Record. E abri uma loja, lá em Moema. E naquela época, eu pensei, eu não era famosa, não estava na televisão, tinha acabado de chegar em São Paulo. Tinha uma autoimagem e uma autoestima acabada por tudo que eu já tinha vivido. Achei que eu estaria agradando uma pessoa e que ela se apaixonaria mais por mim, que eu seria uma mulher diferente por fazer o que essa pessoa gostava. Que era filmar, não era filmar, era fotografar, porque não foi filmado, foi fotografado. Foi em máquina, aquelas máquinas digitais. E eu permiti. E quando acabou, quando ele tirou aquelas fotos, naquele momento íntimo, eu falei, agora você apaga. E nunca mais lembrei disso. E 10 anos depois, essas fotos vieram a público. E aí, quando aconteceu isso, foi muito ruim, assim. Foi péssimo pra mim. Uma coisa que talvez eu vejo pessoas que usam isso pra se tornar midiático. Pra mim foi péssimo. No caminho de casa, um amigo me ligou, muito amigo meu, e falou: Lizzy, eu tô vendo o que tá acontecendo. Foi assim, instantâneo. Quando chegou no meu celular, já chegou no celular de muita gente. E falou assim, vai pra casa, tô te mandando um advogado lá que vai te ajudar. Foi um anjo. E aí chegou o advogado na minha casa e ele falou pra mim, Lizzy, você tem 2 alternativas. Ou a gente vai fazer o boletim, nós vamos na casa dessa pessoa, não aparece o rosto dessa pessoa, você vai ter que provar que hoje essa pessoa é casada, tem filhos, passaram-se 10 anos. Ou você segue a sua vida. E naquele momento eu falei, eu não vou culpar ninguém. Na hora, assim, caiu uma chave, assim, eu não vou culpar ninguém porque eu permiti que isso acontecesse. Eu não quis entrar com um processo, eu não quis fazer nada, eu quis mudar a minha vida. E aí, no outro dia, eu acordei, eu frequentava um centro de candomblé nessa época. E aí, fui até o centro de candomblé e cheguei lá e pedi pro pai de santo fazer um trabalho pra pagar, pra ninguém mais enxergar aquelas fotos. Eu tava desesperada. E aí, ele chegou pra conversar comigo, assim, sentou à mesa, como você tá, um de frente pro outro. Ele pediu pra eu contar minha história pra ele. E eu falei pra ele que a minha melhor amiga era evangélica. E ele falou assim, a gente não mexe com eles. Eles têm algo sobre a vida deles, realmente. E aí, quando ele falou isso, eu, na hora, arrumei uma desculpa e fui embora. E falei, eu não quero mais viver dependendo de homens. Falei, eu quero mudar a minha vida, eu quero viver isso. Aí cheguei em casa, liguei pra ela, pedi pra um pastor e uma missionária que eu já tinha encontrado numa célula. Porque eu ficava assim, aqui em São Paulo eu ainda ficava. Eu ia às vezes à igreja, mas a igreja me confrontava muito com o que eu vivia. A palavra de Deus me confrontava demais com o que eu vivia ali dentro. Com as minhas roupas, com o meu jeito de agir, com a vida que eu levava. Então eu evitava ir à igreja. Porque eu saía de lá sabendo que eu precisava mudar, mas eu não queria ouvir aquilo. Porque eu não tinha como. Na minha cabeça não tinha como eu deixar tudo pra trás e voltar a viver a vida que eu tinha em Porto Alegre. Então eu não queria. E aí eu cheguei em casa, pedi pro pastor e missionário ir orar na minha casa. E eles falaram, bom, a gente vai fazer quartas-feiras de oração na sua casa, um propósito de oração. E assim Deus mudou a minha vida. E eu deixei tudo pra trás. E naquele momento eu falei, não quero mais ser famosa, eu não quero mais ser reconhecida, eu não quero mais aplausos, eu quero viver pro Senhor. E a partir daí, comecei a ter uma vida profunda com Deus. Gradativa, uma vida profunda assim, gradual. Depois eu tive um sonho com Jesus. Aí eu comecei a ir pra igreja. E aí a minha vida começou a mudar, Douglas, assim. Eu comecei a ver que eu precisava trocar as minhas vestes. Eu precisei ver que eu precisava escutar a palavra, que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida. Eu queria ter uma família, sempre quis ter uma família e ter filhos. A minha vida, eu namorava nessa época. Eu lembro que eu encontrava o pastor na igreja e o pastor falava assim pra mim, minha filha… Ele era mais novo do que eu, 10 anos mais novo do que eu. E ele tinha ido morar na minha casa. E ele falava pra mim assim, você vai chegar em casa hoje
e você vai mandar ele embora da sua casa. Porque isso não faz parte da vontade de Deus, o que você tá vivendo. E eu chegava em casa, Douglas, e eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Só que eu chegava em casa, quando eu olhava, eu falava, eu não consigo. Como é que eu vou mandar embora? Pensava, eu não quero mais esse relacionamento, mas como eu vou mandar embora? Eu não conseguia. Até o dia que eu conheci o Galego. Eu namorava já. Só que eu conheci o Galego, a gente era amigos. E eu falei, bom, eu não posso trair, eu tô debaixo da palavra de Deus. Eu não posso trair meu namorado de jeito nenhum. Preciso terminar esse relacionamento pra conhecer outra pessoa, assim. Porque eu já sentia algo diferente. E o Galego depois… O Galego ateu. Então, ele vai contar. É só Deus na nossa vida, olha. Mistura boa. Mistura boa. E aí, quando eu conheci… Aí eu terminei esse relacionamento e conheci o Galego. E a gente já era amigos, então ele já tinha me contado a vida inteira dele, 2 filhas de 2 mulheres diferentes, uma vida onde ele não acreditava em Deus, sol, lua, mar, universo. Só que eu não tinha entendimento da palavra, eu não conseguia falar da palavra pra ele, eu ainda não tinha o entendimento suficiente. 1 ano e meio, tá, Douglas, na igreja, mas eu ainda não tinha o entendimento suficiente do que… Eu ainda não tinha convencida que eu precisava estar em santidade, eu não tinha esse entendimento. E aí, quando eu conheci ele… Eu terminei meu namoro e a gente ficou juntos numa terça-feira. No domingo eu ia pra igreja, porque a igreja era algo que me alimentava. Eu precisava todo domingo estar na igreja. E aí quando eu fui pra igreja, ele foi comigo. E aí advogado, anotou toda a palavra. Chegou em casa, eu tinha uma Bíblia em casa, com o prefácio do Augusto Cury. Eu dei a Bíblia de presente pra ele, porque eu pensei, se eu convidar esse cara pra ir pra igreja, ele não vai. Imagina, eu crente, o cara do mundo, nem ateu. Só que eu tava apaixonada ali, eu tava vivendo, eu vi que ele tinha um coração, pra mim, né, achava que ele tinha um coração maravilhoso. E ele tinha algo de bom na vida dele. Porque se a gente fala de coração maravilhoso, ninguém tem, né, amor? Então… Mas tinha uma moral ali, tinha algo diferente. Eu olhava e falava, esse cara tem algo diferente. E aí eu dei a Bíblia pra ele e o Senhor o converteu.